aconteceu comigo também aconteceu com muito cara por aí. Aos 11 anos comecei a ouvir Elvis e depois de pouco tempo eu pirei. O que aconteceu comigo também aconteceu com muito cara por aí. Aos 11 anos comecei a ouvir Elvis e depois de pouco tempo eu pirei. Se é uma banda de Brasil só pra tocar rock and roll. Na semana que se comemora o Dia Mundial do Rock, o Refrão tem a honra de receber uma banda feita no Brasil só para tocar rock and roll, o Made in Brasil. Bem-vindos ao Refrão. Obrigado. O Made in Brasil é uma lenda do rock nacional e também uma banda longeva aí, são mais de 50 anos. Qual a receita dessa longevidade? É gostar do rock, né? Ter uma paixão pelo rock e adotar também, porque o rock são duas coisas, é o rock música e o rock estilo de vida, né? Então a gente se apaixonou pelo rock música e adotamos o estilo roqueiro de ser, né? E como é que começou toda essa história? Eu sei que foi em 1967, lá no bairro da Pompeia, em São Paulo. Sim, a banda começou aí, mas bem antes a gente se apaixonou quando criança, descobrimos o rock ouvindo rádio, Little Richard, passamos a comprar discos do Paul Anka, do Elvis e toda aquela galera dos anos 50, né? O Bill Haley veio em 58 para o Brasil, o Bill Haley estava estourado e quando a gente assistiu o Bill Haley na televisão, a gente falou, é aquilo, pô, a gente quer isso pra gente, ter uma banda de rock, né? Viver em função disso. Como que vocês acabaram descobrindo os instrumentos? Como é que foi esse encontro com a música? Foi até por acidente, porque apesar da gente querer ter uma banda de rock, a gente não sabia tocar nada e não tinha nenhum instrumento. Eu e meu irmão éramos atletas do Palmeiras, jogávamos hóquei no Palmeiras, hóquei de patins, e o meu irmão teve a infelicidade de quebrar a perna uma época, ia ficar muito tempo com gesso, né? E minha mãe, com dó dele, deu um violão para ele. E mudou a nossa vida, porque ele aprendeu a tocar, depois passou a me ensinar e a partir daí, já sabendo tocar alguma coisa, a gente começou a correr atrás de quem poderia participar dessa vontade de ter uma banda de rock. Eu lembrei que um amigo meu tinha feito ginásio comigo no Liceu Tiradentes, na Pompeia, o Celso Cebolinha, tinha uma bateria. Eu já tinha me formado no ginásio, já estava no científico, no Colégio Oswaldo Cruz, e o Cornelius Lúcifer era meu amigo de carteira, de lado, assim, né? E eu sabia que ele cantava na noite, convidei. Então já tínhamos eu, meu irmão, o Celso Cebolinha e o Cornelius, faltava o baixista, que eu descobri que tinha um garoto bem talentoso que estava terminando o ginásio lá no Oswaldo Cruz, né? E convidamos ele para tocar o baixo, né? E essa foi a primeira formação. Quem ficava na guitarra era o Celso. Eu e meu irmão. O Celso na guitarra, você também fazia guitarra. Eu fazia ritmo e ele já era o solista na época. E o primeiro vocalista foi o Cornelius Lúcifer. Exatamente. Aliás, o Cornelius, ele inaugura aí o primeiro disco do Made in Brasil, o disco da Banana, né, que todo mundo conhece bem. Sim. E que também foi um disco premiado como o melhor disco de rock dos anos 70. Qual era o cenário do rock naquela época? Nós éramos da terceira geração do rock no Brasil. A primeira geração, Celi Campelo, Tony Campelo, anos 50. Segunda geração, Jovem Guarda. Nós éramos de uma geração seguinte, né? Junto com os Mutantes, que também eram do nosso bairro. Aliás, a Pompeia era conhecida como Liverpool brasileira. Exatamente. O rock de vocês sempre foi um rock original, uma batida original do rock. Sim. Qual foi a inspiração? Bom, a gente sempre teve muita influência do rock dos anos 50. Então, eu quando descobri Chuck Berry, eu fiquei muito feliz e até hoje me alegro. Quando eu tô meio triste, meio para baixo assim, se eu boto um rock, se for Chuck Berry ou Rolling Stones, muda meu astral na hora. E os Rolling Stones é uma banda que se especializou em tocar Chuck Berry, né?
para mim, para todo mundo, eles tocam melhor Chuck Berry do que o Chuck Berry, né? E a gente adotou essa fórmula, que é o rock básico, quadradão, que fala para dançar, né? Dificilmente, se ele está sendo bem tocado, você vai ficar parado. Provavelmente você vai bater o pé no chão, vai querer bater palma e... Todo mundo dança, Sim, não tem jeito. a gente partiu para essa linha de rock, né? Mas sem deixar o blues e sem deixar o rhythm and blues também. O nosso sonho, na verdade, não era ter uma banda de rock, era ter uma banda de rhythm and blues. E, Celso, como que era tocar para aquela plateia daquela época? Eles viam a gente como uma inovação, porque naquela época você tinha muito bailinho, muitas coisas, muito Beatles, muita cópia, né? E o Made era uma coisa diferente, né? O Cornélio era uma figura emblemática e carismática sim. na banda, né? Mas ele era muito tímido no início, tanto que a gente substituiu o Cornélio por 2 vezes, por outros 2 cantores. A gente fala, Cornélio, você é o frontman, você é o cantor, você tem que dançar, você tem que se mexer. Quando passava algum filme dos Stones, é uma época que não tinha clipe, não tinha essa facilidade que você liga o computador hoje ou o celular e você assiste o que você quiser. Naquela época, como não tinha clipe, as coisas não eram fáceis. O que a gente tinha de acesso? Revistas, que a gente via como as pessoas se vestiam. Os discos, como as pessoas tocavam. E muito raramente passava algum filme, né? E como a gente descobriu um dos Stones, a primeira vez que eles tocaram nos Estados Unidos, eles participaram de um programa de TV junto com Ray Charles, com Supremes, com Jerry Pacemakers, com várias bandas daquela época, e eles encerraram o show, tocaram 5 músicas. Então, dava para ver como eles se comportavam no palco, como o Jagger dançava, tal. A gente levava o Cornélio no cinema e assiste, aprende, é assim que faz, né? Mas ele demorou um pouco, o processo dele foi lento, ele era muito tímido. Mas quando ele se soltou também virou uma maravilha, né? Porque é um cara que influenciou provavelmente Ney Matogrosso. Com certeza. Na maneira de se vestir, de dançar, de se portar, de se maquiar. O Made já em 69, a gente já estava fazendo experiência de tocar com o rosto pintado. O meu irmão era muito forte, a gente pintava umas labaredas no peito dele. O baterista, a gente pintava a mão com tinta acrílica e as baquetas. Quer dizer, a gente sempre procurou ter um jogo também. Não é só, pra gente não é só o rock, subir e tocar. É o rock, é o jeito de se vestir, é o jeito de cortar o cabelo, é um detalhe na maquiagem, um detalhe no figurino, um detalhe na cor. Oswaldo, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo e a gente continua com essa história maravilhosa do rock. Primeira parada do refrão, a gente volta já. E a gente está de volta com uma homenagem ao rock and roll e também com a banda Made in Brasil. Oswaldo, é verdade que vocês estiveram no Guinness, ou pelo menos pleiteando o Guinness, por conta do número de formações da banda desde o início? E número de músicos também que participaram da banda. Como é que foi isso? Em agosto agora a gente comemora 52 anos, são 117 músicos, eu, meu irmão, mais 115. A Sol é o último membro a entrar na banda. A Sol, Solange. Solange, Blessa. E o número de formações oficiais. Eu parei agora com essa história, mas eu parei em 203 formações. Mas a gente procurou o representante do Guinness aqui no Brasil e argumentamos com ele. E ele falou,
muito provavelmente os 2 recordes são de vocês, porque eu não conheço nenhuma banda que tem mais de 30 músicos, vocês estão falando em mais de 100. E 203 formações, isso é uma loucura. O cara até brincou com a gente. Mas é meio problemático assim, porque para cada músico que a gente falar que tocou, e a gente tem tudo anotado, eu e meu irmão temos toda essa coisa anotada, mas tem que comprovar, eu e meu irmão temos que dar uma declaração com 2 testemunhas, então são 4 assinaturas com firma reconhecida em cartório, falando que tal cantor, por exemplo, o Cornelius, participou da banda, o Cornelius teria que dar uma declaração falando que ele participou em tal disco, em tal época, blá, 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 e 2 testemunhas também do lado dele, também indo no cartório e reconhecer firma e tal. Alguns já faleceram, como o próprio Cornelius, já são 15 que faleceram dessa história toda, né? Mas, na época, o cara brincou com a gente e falou, nossa, vocês... Muito provavelmente, se você conseguir, Oswaldo, se você conseguir comprovar 30 músicos, 30 formações, o recorde é de vocês, porque ninguém no mundo tem tanta história assim que nem vocês, tantas modificações, né? Vocês tiveram um show e um disco que acabou aí censurado. Sim, e proibido. E proibido. Como é que foi essa história? Numa certa época, na ditadura militar, eles começaram a perseguir as bandas, algumas chegaram até a ser presas, detidas, né? Músicos, bandas inteiras, né? No nosso caso, a gente teve no primeiro disco, em 74, 2 ou 3 músicas proibidas, no Jack a mesma história, em 76. Em 77, a gente resolveu fazer um disco chamado Massacre. E saímos com o show antes. Era uma capa com um tanque de guerra. Na verdade, o tanque de guerra estava em cima do palco com a bateria em cima. A ideia era botar um tanque de guerra que não ia dar tiro. Ele ia soltar gelo seco pelo canhão, né? Mas aquilo assustou, porque eu aluguei o Teatro Aquários em São Paulo, que era o maior teatro de São Paulo na época, acho que 1.600 lugares, uma coisa bem grande, para 2 semanas, uma temporada de 2 semanas. E tudo preparado já tinha montado o equipamento, já tinha feito ensaio geral e tal. Um dia antes da estreia, eu mandei colar 5.000 cartazes com o desenho do tanque na parede em São Paulo, no centro de São Paulo, nos Jardins, na Pompeia, na Lapa, em Santa Amaro, em Pirituba, em todo lugar tinha cartaz. Aquilo ali assustou os caras. E eles, 15 para 6 da manhã, o dono do Teatro Aquários, o Altair Lima, me ligou e falou, eu não sei o que vocês fizeram, os caras vieram aqui, tem 4 viaturas do DEIC aqui, 2 numa esquina, 2 na outra, não está nem passando carro, os caras lacraram o teatro, o show está proibido, você tem que dar um jeito de liberar, não sei o quê, vai ser um prejuízo para vocês e para a gente. Nossa, ia ser um prejuízo monstro. Era uma época que as bandas, quem não tinha equipamento, não tocava. No show Paulicéia mesmo, em 78, a gente viajava com 27 pessoas. E 8 toneladas de equipamento. Então, era um caminhão e um ônibus. Então, nessa época, se eles confiscassem mesmo o nosso equipamento, a nossa carreira ia acabar ali. Então, a gente dialogou, brigou. Eles falaram, então tá. Então, no sábado, 8 horas da manhã, vocês vão fazer um show para os sensores. A gente não sabia, pensou que ia lotar de sensores. De repente, estamos tocando, 8 horas da manhã, a gente maquiado, vestido, todo mundo lá. 3 caras de terno e gravata ali, falando isso pode, aquilo não pode. Primeiro já entraram e já implicaram. O tanque era azul, falaram, ó, ou pinta de branco ou não tem show. O tanque tinha um canhão de 2,5 metros, ia soltar gelo seco, ia sair uma fumacinha e tal, né? Esse era o efeito, não ia dar tiro. Mas e aí, no fim, vocês fizeram o show? Nós fizemos, começou a piscar, o cara falou, para, levantou. Eu falei, nossa, o que ele viu agora? Aquele luminoso não pode ficar piscando, ou ele fica aceso ou fica apagado. Olha a implicância, umas coisas bobas que você está rindo, a gente agora ri, mas na época, você imagina, a gente estava quase sendo preso. E agora vocês estão com um show em comemoração aí aos 50 anos, né?
Você tem também aí nessa formação o teu filho, Sim. o Rick na bateria. Rick na bateria. O Celso, Marcelo Frisoni também. A Sol. A Sol, que está no back vocals. E mais alguns músicos que ficaram em São Paulo, que não estão nesse pocket show que é acústico, né? Plugado. Como é que é o show? O show, eu montei um show há 2 anos atrás para fazer só 2 festas em São Paulo. E o sucesso foi tão grande, os pedidos de show para o país inteiro, a gente resolveu que esse show de 50 anos virasse uma turnê. Já são 2 anos e meio, já são quase 110 shows pelo Brasil, graças a Deus, um sucesso. E são os sucessos, é um show pensado e pensado, as principais músicas de cada disco. Quando eu montei o show, a gente só tinha 17 discos. De lá para cá, a gente já soltou mais 2 discos, que é o Rock Festa, é um CD duplo, inclusive com 23 participações de convidados, entre eles o querido Serguei, que acabou de falecer, e acabou de sair também o vinil Jack Stripador ao vivo. Eu vou pedir um tempo para você, a gente vai continuar falando sobre o show e também sobre o Serguei no próximo bloco. Mais uma parada do refrão, a última, e a gente volta já. E a gente está de volta com o refrão, com um programa especial sobre o rock e a banda Made in Brasil. Oswaldo, a gente está falando ainda do show, né? Eu sei, inclusive, que a Sol, a Solange, ela é backing vocal e ela já foi fã do Made in Brasil. Como é que foi isso, Sol? Eu, desde nova, sempre gostei muito da banda, acompanhei. E na cidade que eu morava, eles faziam muito show lá. E um cunhado meu foi trabalhar com o Oswaldo. Viajava para todos os lados com o Oswaldo, sempre ia em Mogi. E o que eu me recordo é que, numa época, eu estava casada lá em Mogi, estava grávida. E ele foi com a esposa, que estava grávida também. Isso foi em 83. Eu tive meu filho, ela também teve o filho dele. Foi aí que a gente se conheceu mais, ficamos, né, mais perto, assim, em termos de eu acompanhar a banda como fã. Até que em 2015, né, amor? 2015 eu reencontrei ele, eu estava sozinha, ele sozinho, eu vim embora. Aí eu ficava nos cantinhos, assim, do ensaio, ele meio olhando e eu cantando, acompanhando. Até que ele me deu essa oportunidade e estou aqui. E aí você assumiu aí o backing vocals do Made in Brasil. O Marcelo Frisoni também é um músico que acompanha o Made in Brasil, morador da Pompeia, também onde o rock pulsa. Como é que você vê esse cenário de rock? Como é que é a tua relação com o Made in Brasil? Bom, minha relação com o Made in Brasil é como a Sol falou. Eu também sou fã desde que aprendi a curtir rock com o Made in Brasil, né? E eu moro na Pompeia há alguns anos e na Pompeia você acaba conhecendo vários músicos, várias, né, bandas. E o Oswaldo, eu conheci ele na Pompeia. Eu ia em muitos shows do Made quando era mais jovem. E hoje tenho a sorte de ele já me feito 2 convites, né? Eu fiz uma turnê agora com esse projeto acústico no Sul, fiz 2 turnês, né? Uma foi Santa Catarina, a outra foi até as Serras Gaúchas, até o Rio Grande do Sul, o extremo sul mesmo, Curitiba. E também tem uma banda na Pompeia com a minha esposa, que chama Fórmula Rock. E nós também se conhecemos com um acorde de Made in Brasil, estamos 15 anos juntos, né? Então,
O Made é... A música era Made in Brasil mesmo. A minha vida é o rock and roll. A minha vida é o rock and roll. Aliás, é uma bandeira do rock para muitos roqueiros, é um símbolo do rock and roll. Celso, como é que foram feitas todas essas músicas aí? Melhor ele explicar. Fala, pode falar. A gente falando em Osvaldo. timidez, ele continua. Eu era muito tímido também, mas uma hora ou você fala ou a banda não aparece, né? A gente quer tentar levar quem vai nos assistir para nossa sala, em casa. A gente compõe com violões. Depois, lógico, quando a música é passada para a banda, o baterista põe a parte dele, o tecladista, o sax. Mas, originalmente, a ideia é essa. É uma roda, como existe a roda de samba, a roda de pagode, eu resolvi fazer um show intimista, montar uma roda de rock. E as composições não param. Não, a gente está com algumas ideias, né? Vai ser justamente esse nome desse logo aqui que a Sol está usando. Já saímos até com a camiseta, Resistência, pelos 52 anos do Made e até pelo momento atual também do político do Brasil, né? Resistência. Aliás, o que vocês ouvem hoje de rock? Olha, eu escuto o que eu gosto, o que as pessoas me indicam, mas te confesso que de uns anos para cá tá difícil se apaixonar, vamos dizer assim, né? Por alguma coisa nova. Eu acho que a última grande banda que apareceu é o Black Crowes e já faz uns 15, 20 anos isso, né? Aqui no Brasil mesmo, acho que a última grande banda foi os Velhas Virgens, que já tem 25 anos. Agora tem uma banda do Sul tocando em São Paulo, na Paulista, o Picanha de Chernobyl, que é muito boa também, né? Então, tem uma renovação. Eu vou tocar em Curitiba ou em Porto Alegre ou mesmo em São Paulo. Eu sei que tem uma galera nova ensaiando, fazendo coisas boas, né? Uma hora dá certo e alguém vai aparecer e vai ocupar um espaço que o espaço tem, o público tem. Isso que é importante. E o filme de vocês? Eu sei que tem um filme Sim. e tem um documentário. É um documentário, na verdade, que virou um longa-metragem. Sim. Tem um louco no Paraná que virou amigo da gente, que faz 8 anos que ele viaja com a banda, registra os principais shows, registra os principais ensaios dos grandes shows, e entrevista todo mundo que está em volta da banda, não só a banda, mas os convidados, né? Pelo menos um show por ano a gente faz um grande show para comemorar o aniversário daquele ano da banda e convida vários ex-músicos do Made e muitos convidados de outras bandas, amigos, gente que se identifica com o nosso trabalho e nos honra sempre com a presença e com o talento deles, né? Falando disso, vamos lembrar do Serguei. O Serguei, a gente teve a felicidade nós lançamos 4 DVDs agora oficialmente. Só fazendo um parênteses, o Serguei Faleceu. recentemente faleceu e o Serguei é uma figura simbólica do rock nacional e algumas vezes acompanhou vocês. Grande amigo. E por coincidência, esses 4 DVDs que nós lançamos oficialmente tem a participação do Serguei e outros convidados, mas o Serguei especificamente está nesses 4 DVDs. E está no último disco em CD, que é o Rock Festa, ele também está cantando um sucesso dele, que é Rolava Betânia. Você me fez uma revelação, você me contou que o Serguei sempre teve vontade de ser vocalista do Made in Brasil. Sim, pô, isso nos orgulhava, né? Porque a gente sentia que o carinho dele era verdadeiro, não era uma coisa não era um oba-oba, né? Não queria estar perto da gente, ele queria estar por amizade, por carinho e por gostar do nosso som. E quando o Cornélio saiu por divergências musicais no começo de 75, o Serguei ligou para a casa do meu irmão, que era o telefone que tinha na capa do disco, e falou com a minha mãe, falou, olha, o Osvaldo está aí e tal, eu queria falar com ele. Minha mãe ficou toda feliz, eu cheguei logo depois, ela falou, aquele louco, cabeludo, que está toda hora na televisão, quer falar com você. Eu acho que você vai ficar feliz. Minha mãe ficou feliz, né? Eu achei bacana isso. E aí ele se ofereceu para tocar, mas aí não deu, porque ele tinha os pais muito velhinhos, e ele que cuidava, e ele não podia sair do Rio para se mudar para São Paulo. Aí 2 anos depois, quando o segundo cantor, o Percy, também saiu da banda, ele me ligou de novo. Mas ficamos amigos, o importante é isso, né? Osvaldo, qual é o legado que o Made in Brasil
quer deixar para o público, quer deixar para os seus fãs? Eu acho que o que a gente pode mostrar e demonstrar pelos 52 anos de carreira é que se você se dedicar, se você acreditar no seu talento, se você fizer músicas para os ouvidos e para o coração das pessoas, você tem uma chance de durar. Lindo isso! Sol, qual o legado do Made in Brasil? Vai deixar uma história no coração de todos, porque é um rock and roll que chega, pega e é difícil de esquecer, porque é muito lindo mesmo. Marcelo? O Made é uma escola, né? Foi uma escola para mim e para muita gente, para essa juventude que curte o rock and roll. O Made é para sempre, o Made é eterno. Celso? Ao meu ver, a gente sempre quis fazer uma música que pudesse erguer as pessoas, que as pessoas curtissem, ficassem felizes. Sabe, a gente não se mete muito em política diretamente, é mais coisas para alegrar as pessoas. Tá certo. Gente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Vida longa ao rock and roll Obrigado. e ao Made in Brasil. Obrigado. Muito obrigada. obrigado pelo espaço. Um prazer enorme bater esse papo com você, poder falar de rock, poder falar do Made. Obrigado mesmo. Mas espera aí que ainda tem mais rock and roll com vocês no final do programa. Uhul. E a gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão. E você fica agora com muito rock and roll. Muita coisa começou a acontecer.